Só existe um motivo de você ter chegado aqui. Você ama a Jesus e você quer que Ele trabalhe na sua vida. Então o Senhor quer hoje que você se torne semelhança dEle. Semelhança na forma de falar, semelhança na forma de se comportar. E eu quero profetizar na sua vida. As pessoas vão te perguntar: que Jesus é esse que você está servindo? Elas vão ver em você a imagem e semelhança de Deus. Eu quero falar um pouquinho com você sobre o caminho de um caráter aprovado. É interessante porque quando você começa a ter uma vida com Deus, a proposta do Senhor nunca é aprimorar o espírito. E Ele não te vê somente pela estrutura que você tem. Então o seu corpo para Deus, ele é importante do jeito que ele é. Ele não precisa mudar ele para que ele seja agradável. E quando a gente entende o nosso espírito, a palavra mesmo diz que o espírito está pronto. Mas a carne, em relação à nossa alma, ela realmente é uma área muito problemática. Então nós usamos uma frase que é muito bonita e de fato ela é verdade. Que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Mas você pode ser imagem e semelhança por fora, mas por dentro você pode não ser uma semelhança. Não é à toa que você consegue ver nitidamente quem realmente é cristão, quem realmente não é. Você consegue ter discernimento. Em algum momento da sua vida você começa a ter esse discernimento. Você consegue diferenciar. Porque a imagem que está fora não significa que é a imagem que está dentro. E nós vivemos uma vida inteira com o Senhor provando do nosso caráter. Então o nosso caráter ele é moldado, ele é provado. E aí nós temos um caminho muito longo para percorrer. Abre comigo a sua Bíblia em 1 Pedro 1, versículo 6 e 7, diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, e devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resulta em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Madame Gaia, esse escritor, ele diz que é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Então observa o nosso desafio em uma vida com Deus. E por favor, eu quero muito que você absorva essa palavra para a sua vida. Nós estamos vivendo dias onde cada vez mais precisamos ser santos. Mas não é uma santidade de religiosidade. Não é o quanto você diz, eu sou cristão, mas é o quanto você vive o cristianismo. Um dos propósitos de Deus é aprovar e forjar o nosso caráter. Então entenda, Ele quer forjar de tal maneira que Cristo seja a nossa referência e nosso modelo. Em algum momento o apóstolo Paulo ele diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando ele diz esse imitar, ele está falando imitar em relação ao caráter. Porque muitos de nós achamos, e a religião faz a gente entender que existe um estilo de roupa. No entanto, que rapidamente quando nos tornamos cristãos, algumas pessoas elas mudam de tal maneira por fora que você diz, nossa, que radical, você se tornou algo. E eu estou falando sobre religião. Toda religião exige uma mudança por fora de roupa, de comportamento. Só que o cristianismo, ele vem com Jesus vindo à terra trazendo o livre-arbítrio. Então, muito mais do que você sentir no seu coração de mudar a forma de vestir, ele traz uma proposta de arrependimento, aonde eu mudo para me tornar cada vez mais parecido com Deus. Eu não mudo porque alguém manda eu mudar. Eu mudo porque o Espírito me convence. Você se arrepende.
você muda a rota. Só que eu quero que você entenda o que significa caráter. Caráter é um conjunto de características e traços. Traços relativos da sua maneira de agir, de reagir a um indivíduo ou de um grupo. Então o caráter está voltado para quem te criou. Se você for parar para analisar, você se torna a réplica de muitas pessoas que foram influência na sua vida. O caráter é essa característica, você reage, a forma que você escolheu baseado no que te ensinaram. Eu costumo dizer que o caráter é a marca moral. Refere à firmeza, à coerência de atitudes. Você quer ver em relação ao dízimo e à oferta? Qual é o caráter de um cristão? É não se vangloriar que o seu nome está no SPC. Eu dou meu dízimo, mas o meu caráter diz, 5 anos vai caducar, eu não preciso pagar, eu posso dever. O caráter tem a ver com a forma que você reage no dia a dia. E isso está relacionado para todas as áreas da nossa vida. Você pode estar aqui hoje como um lindo religioso, mas quando chegar lá fora você pode adulterar. Por quê? Porque isso faz parte de que área? Isso não é demônio, isso é caráter. Você pode roubar. E isso não é demônio, é caráter. Olha quantas áreas que o Senhor quer trabalhar, assim como Ele trabalhou na vida dos discípulos. Assim como Ele trabalhou na vida do povo. Jesus amava curar. Jesus passava, Ele não perguntava, será que é isso que Deus quer? Ele queria curar. Mas mais do que curar, Ele queria que a pessoa fosse liberta do seu próprio eu. Ele queria que a pessoa vivesse uma transformação. Então o homem, ele foi criado à imagem, à semelhança de Deus. Só que o homem é um ser livre. Você hoje escolheu vir. Você à tarde vai escolher o que vai fazer. Amanhã você vai escolher com quem você vai casar. Depois da manhã você vai escolher onde você quer trabalhar. O ser humano, Deus criou para ser livre. Então Ele nem te força a ficar com Ele. Ele quer que você o escolha por amor. Ele quer que você o deseje. Ele quer que você o tenha como pai. Mas a formação do nosso caráter, muitas das vezes pode acontecer deformação. Uma pessoa, ela pode ter o caráter adoecido. É por isso que quando nós falamos assim, você veio para a igreja, pastora, mas eu me ofendi, eu me decepcionei. Calma, porque são seres humanos que não são Deus, que estão em busca de uma transformação diária. Não é porque você está na igreja com as 4 paredes aqui, agora todo mundo aqui é santo, não. Cada um tem uma guerra e uma luta que está vencendo aí do seu lugar. Quando você olhar para o lado, é uma pessoa que está guerreando contra algo na vida dela. Porque é uma deformação que nós precisamos tratar. Nós recebemos de Deus um presente, e eu digo que o livre-arbítrio é um presente mesmo. Aonde você não é um robô, aonde você não é uma máquina, você escolhe o que você vai fazer. Só que nós precisamos entender algo. Esse livre-arbítrio nos leva a um caminho de refino. Então você é podado, você é peneirado, você é refinado. Até que o seu caráter seja provado. Irmão, isso é em todas as áreas. Eu vou falar para vocês hoje, eu acho muito lindo todo mundo que diz assim, Deus... Vou falar não. Eu acho muito lindo todo mundo que diz assim, Deus mandou aquela pessoa para mim e Deus mandou eu casar em 1 mês. Você entende que só o tempo revela quem é quem? A pessoa que tu conhece hoje, ela vai te mostrar o que ela quer hoje. Ela não vai te mostrar quem de fato ela é. E aí eu me lembro, irmão, que eu namorei 5 anos, 5. Para
acabada de não conhecer tudo, eu fiquei noiva 1 ano e depois eu casei, 6 anos no total, e poderia ter dado errado, mas para honra e glória do Senhor deu muito certo. Mas você observa que relacionamentos se acabam porque passa por um refino. Amizades cessam porque passa por um refino. Casamentos acabam porque passa por um refino. Muita coisa que a gente vive na nossa vida passa por um refino. E aí eu pergunto a você, como está o seu caráter hoje? O Senhor está querendo provar, mas eu quero te provar na palavra do Senhor, assim como eu fiz uma reunião com os líderes de base nessa semana. Apenas os líderes de base é o que a gente conversa, sempre sobre caráter. E agora, mais do que nunca, vou levar a igreja a entender sobre isso. Existiram alguns homens na Bíblia que foram reprovados no caráter. E eu vou te dizer alguns deles, bem rápido. Caim conseguiu matar o seu irmão. Por quê? Falha no caráter. Saul, ele perdeu a possibilidade de se tornar rei. Por quê? Pela falha de caráter. Quando Deus pede, através do profeta, que ele não trouxesse nada, Saul mentiu. Esaú foi um dos homens reprovados. Você já parou para analisar que nós falamos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Mas não era para ser assim. Era para ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Por quê? Porque grandes homens conseguiram tropeçar e cair. Porque muito mais do que o espiritual é a gente trabalhar o nosso caráter. O Senhor, ele passa por um refino. Olha um outro exemplo. Ananias. A palavra diz que Ananias e Safira, quando entregaram a oferta deles, foram fulminados na mesma hora. Pastora, mas entregar a oferta não é algo bom? É algo bom, mas a motivação estava errada. A palavra diz que Barnabé foi lá e entregou algo muito bom que superava o que Ananias e Safira dava. Só que Ananias e Safira entrou no lugar de comparação e inveja. E disse, eu não vou perder esse lugar. Eu vou dar algo que vai superar o que Barnabé vai dar. E a palavra diz que um se achegou na presença, morreu fulminado. O outro chegou na presença, morreu fulminado. Enfim, esse casal morreu. E aí não poderíamos deixar de falar. Já parou para analisar que interessante? Que você percebe o que você faz importa muito para Deus e para os homens. Porque quando eu falo de Judas, dificilmente eu consigo ver uma mãe botando o nome no filho de Judas. Porque o nome marca e já é registrado que Judas foi o traidor. Você vê Mateus, você vê Davi, você vê Lucas, você vê até nomes bem diferentes da Bíblia, mas a mãe não bota Judas. Porque aquilo que fazemos marca. E o que Judas fez? Ele roubava. E eu acho interessante porque o diabo, na maioria das vezes, vai te colocar para ensinar algo que você não tem autoridade. E é por isso que nós vemos, muitas das vezes, uma mentira. Parece que a pessoa fala algo e vive outra. Porque ele trabalha no oculto e faz você falar de algo que você não tem autonomia. E era assim que Judas fazia. Aquela mulher se derramou aos pés de Jesus. E ele falava, para que desperdício? Ele estava mostrando a falha em seu caráter. Porque na verdade ele não estava querendo pegar o que aquela mulher estava dando e dar aos pobres. Ele queria que aquele recurso viesse diretamente para a mão dele. E aí tem mais um, entre um monte na Bíblia, tá? Geazi. Você já leu sobre a história de Geazi? Geazi caminhava com o profeta. Ele viu os milagres que estavam acontecendo.
E chega uma hora que Naamã vai até o encontro do profeta. O profeta não recebe Naamã. E aí ele diz, mande que ele mergulhe. Só que nesse meio termo, quem mandava recado era Geazi. Só que no fim do discurso, Naamã é quebrantado, Naamã é curado. E Naamã decide ofertar na vida desse profeta. Mas o profeta dá um comando para Geazi. O profeta diz para Geazi o seguinte: se ele quiser dar qualquer coisa, não aceite. E a palavra diz que Naamã veio com pratas, veio com muita coisa para honrar a vida daquele profeta. Afinal de contas, como é bom a gente honrar os outros. Só que Geazi foi provado no seu caráter. A palavra diz que Geazi pegou tudo aquilo e disse: por que será que o profeta não quer? E como consequência, toda a lepra que estava em Naamã passou para Geazi. O fruto de um caráter reprovável. Agora falamos de homens, falamos de uma mulher aqui no meio, mas agora eu quero mostrar o caráter reprovado de uma igreja. Já parou para analisar como foi a igreja de Coríntios? Ela era envolvida em divisões, incesto, julgamentos, disputas, demandas judiciais, desobediência à autoridade de Paulo. Aí o último ponto, eu não quero que você fique rindo não, mas fala aqui que eles brigavam até durante a ceia. Vamos imaginar que domingo que vem a ceia, pensa na igreja de Corinto. Todo mundo pegando cálice, pegando pedaços de pão e brigando. Porque era uma igreja que, apesar de estar nova no testamento, deveria ter um caráter aprovado. Ela se manifestou com um caráter completamente reprovado. E aí eu digo para mim e para você hoje, nós somos essa igreja. Não existe perfeitos entre nós. Não existe nenhum santo aqui que diga porque eu sou melhor que ciclano. Todos nós estamos combatendo o que essa igreja viveu. Todos nós estamos passando pelo refino que esses grandes homens também viveram. E aí eu pergunto a você o quão disposto e quão disposta você está hoje deixar que o Senhor comece a amassar você, a trabalhar você em áreas que só você sabe o quão falho e adoecido é o seu caráter. Então a gente só se parece com Cristo à medida que a gente vai passando pelos testes mesmo, os testes divinos. Então quando eu paro para analisar hoje, existem dois instrumentos que podem nos levar a essa aprovação. Repete comigo: tribulação e tentação. Tribulação e tentação caminham junto de mãos dadas com o cristão. Quando o cristão diz, eu reconheço o Senhor como meu Salvador, nas duas mãos está dando para ele tribulação e tentação. Porque agora ele vai começar a passar por um refino. Ele vai começar a ser provado. Então a gente sabe que a tribulação, ela tem o sinônimo de adversidade, dificuldade, aperto. Eu vejo muitos cristãos falando, pastora, eu vivo na tribulação, eu vivo no aperto, mas a palavra diz que é bom que o cristão passe por isso. Porque o cristão, ele cresce na adversidade, ele cresce nas dificuldades. Só que a origem da palavra, ela vem de um termo chamado tribulum, que esse nome é dado a uma ferramenta agrícola, em forma de cama de pregos invertidos, que usa, sabe para quê? Para escovar o trigo colhido, separando o grão da palha, deixando apenas o fruto que alimenta e fortalece. Então você sempre está passando por essa escova de pregos invertidos. Quando você entra numa tribulação, você diz, agora é a hora. Agora é a hora que eu vou provar o que realmente eu sou. Agora é a hora que eu vou provar quem realmente eu sirvo. Agora é a hora que eu vou provar qual o fruto que eu realmente vou dar.
E aí a tribulação, ela arranca a palha, aquilo que não tem peso espiritual. É quando você diz assim: esse ano eu amadureci e cresci e já superei o ano passado. O cristão, ele vai amadurecendo o tempo inteiro. Você nunca vai poder dizer como cristão o discurso: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, porque nós estamos em constante transformação. Analise quem você era há 5 anos atrás, em relação à ofensa, em relação a crises emocionais, crises existenciais. Eu estava conversando com uma pessoa um tempinho atrás, que essa pessoa falou para mim assim: pastora, eu me questionei se Deus realmente existe. Eu disse: eu já passei por essa fase. É a hora que nós vamos amadurecendo na vida cristã. E aí na tribulação você exibe o verdadeiro fruto. Tenha certeza que ela é a escova da tribulação que está constantemente passando na nossa alma. É quando você chora, é quando você diz: eu não gosto dessa pessoa, mas no fim das contas você diz: vem escova, passa em mim, e daqui a pouco você diz: eu acho que eu vou perdoar. Você quer saber? Eu vou abraçar. Você quer saber? Eu vou ajudar. Você quer saber? Eu vou promover ao invés de difamar. A tribulação faz isso com a gente. O cristão que não vive isso, ele não amadureceu em nada. E aí a escova da tribulação passa no nosso ministério, passa nas nossas motivações. É lindo, irmão, tá todo mundo sempre passando o escovão. Vira para o seu irmão e fala assim: o escovão está sempre passando do teu lado. Aí vem trazendo discernimento. E aí você começa a ver o que é fruto, o que é palha. Irmão, nós sempre estamos sendo escovados. Agora eu vou te falar, olha aqui. Você é escovado em casa, você é escovado no trabalho, você é escovado na igreja, você é escovado no casamento, você é escovado com seus filhos. Tu é escovado o tempo inteiro. Como é que você arranca? Você não arranca fazendo carinho. E aí a gente fica em crise. Ai, porque Deus não me ama, quer saber? Eu vou sair, eu vou mudar. A escova vai para lá. Porque a escova foi na sua bolsa. Então nós hoje precisamos nos colocar nesse lugar. O nosso ministério, todas as áreas, elas estão passando por uma tribulação. Tribulum. Escovar. Aonde vai separar o que é bom, o que é ruim, qual é a motivação certa, o que presta, o que não presta. Aí é quando você diz: a minha vida era uma no passado, esse ano Deus está fazendo já muita coisa. É a escova. Vira uma pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: eu vou te dar uma escova de presente para representar o que Deus está falando nesse ano. E aí vem comigo. A tribulação é uma ferramenta para tratar o cristão. E a outra ferramenta é qual? Tentação. Tentação, esse termo ele é oriundo de fabricação de espadas. Quando essa palavra tentação veio em relação aos romanos, na criação das suas ferramentas de guerra. Então a tentação, ela vem desse termo de fabricação de espadas, aonde os romanos descobriram uma maneira de revolucionar a sua fabricação. Então preste atenção. A espada não poderia ser algo que eles fossem para a guerra e quebrasse. Eles tinham que ter um movimento. Passar, e observa que realmente a espada, ela traz essa segurança. Você não administra uma espada onde ela se parte do nada. Só que depois de moldado a espada, quem viu o filme A Forja aí, sabe que eles pegaram a espada representando, né? Depois de moldada a espada, o aço, ele era aquecido até ficar incandescente. Então vamos lá, raciocina comigo. Chega numa temperatura onde a estrutura molecular sofria alteração. E cada vez com essa alteração ela se tornava mais maleável, mas ela não quebrava. E aí depois,
se segue a uma conformação física, porque aí chega um outro processo. Era necessário bater nela com marretada. Ninguém captou, né? Ah, está falando só da espada, pastora. Glória a Deus. Vira para o seu irmão e fala: pois é, Deus está começando a falar é de você. Aí você vai ali, tá ficando bonito, agora vamos dar marretada na espada. Pá, pá, pá. Aí presta atenção no que acontece, as moléculas se tornam mais coesas, as falhas e as trincas, que eles olham microscópicas, aquela coisa, começa a ficar legal, a aparência, e aí se fecha a estrutura do aço, que aí é quando ela se fortalece. Só que não legal. Pô, parece que tá bom, né? Já tá bom, vamos deixar agora, a espada pode ser usada. Não. Depois desse processo, coloca a espada na água para dar choque térmico. Passando aí, vamos lá, de uma temperatura de 727 graus. Eu escrevi aqui que é um abrupto resfriamento na água, porque ela está muito, muito quente. E a água está muito, muito fria. Imagina o que acontece. Aí agora eu quero falar para mim e para você como igreja em relação ao nosso caráter quando somos tentados. Esse processo de sujeitar a espada ao fogo, marreta, água e assim sucessivamente é como tentar o aço até que ele se transformasse numa arma confiável. Sem defeitos estruturais, bem mais forte, bem mais cortante. Então preste atenção em mim. A tentação, ela não destrói você, mas ela fortalece e define o seu propósito. É por isso que a gente precisa ter consciência que a palavra provação, ela vem da raiz tentar. O Senhor examina você na tentação. O Senhor prova você. Não existe caráter aprovado sem tentação. Mas a gente deduz que tentação tem a ver com a carne. Ai, pastor, eu não posso olhar para o lado que eu estou sendo tentado. Não, então eu estou sem vergonha. Se não consegue segurar seu olho, está sem vergonha. Agora, tentação tem a ver de você ser provado, se tornar alguém confiável. Quem foi tentado na Bíblia? O próprio Jesus foi. O próprio Jesus, ao se identificar com a raça humana, ele foi sujeito a isso. Analisa comigo que por intensos 40 dias ele foi tentado por quem, gente? Por Satanás. Abre comigo a sua Bíblia para você certificar que Jesus foi tentado. Lucas 4, 1, versículo 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Esse é um princípio do tratamento de Deus, aonde Ele quer que a gente venha entender o nosso relacionamento com Ele, que quando chegamos a Ele não está seguro, a gente não é o que realmente dizemos que somos quando chegamos diante dEle, e a gente vai passar por alguns testes, algumas provas, que Ele mesmo tem determinado para nos purificar e nos fortalecer. Então entenda algo, a tribulação e a tentação promovem o caráter aprovado. O caráter aprovado gera confiança e a confiança produz legítima intimidade. Poxa, pastor, achei que ia falar de demônios e demônios e demônios. Os nossos maiores demônios estão no nosso caráter. Provérbios 27, 21 diz: o crisol é para a prata e o forno. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Provérbios 17, 3 diz: o crisol
é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: quem realmente é você, hein? Quem realmente nós somos? Na psicologia a gente fala que a gente vive um verdadeiro baile de máscaras, aonde à medida que a festa vai acontecendo a gente muda a performance. Rick Warren, ele fala: somos joias moldadas pelo martelo e o cinzel da adversidade. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para aparar nossas arestas, ele usará uma marreta. E se formos obstinados, ele usará uma britadeira. Então você vai passar por que for necessário para que o teu caráter seja aprovado. E eu quero profetizar sobre você: o seu caráter será aprovado nesse ano. Você passará pelo refino do Senhor e será aprovado. Então, para que a gente tenha um caráter aprovado, a primeira coisa que a gente vai precisar entender é que Deus está no controle para te levar a crescer. Você não vai morrer, calma. Deus está no controle para te levar a crescer. Olha o que diz 2 Coríntios 4, e essa é a base da palavra de hoje. 2 Coríntios 4, 15 ao 18. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Versículo 16, por isso, nunca ficamos desanimados. Fala para a pessoa do seu lado: nunca fique desanimado. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Versículo 18, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto durante apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Deus está no controle para te levar a crescer, porque é isso que diz o versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês. Ei, isso vai passar. Pastora, mas estou sofrendo uma perseguição. Isso vai passar. Pastora, estão me injustiçando. Isso vai passar. Pastora, mas estão me caluniando. Isso vai passar. Ei, o Senhor está trabalhando o que está por dentro de você. Deus está no controle. Ele tem um controle perfeito. Ele é assertivo. Só que Ele está sempre nos levando para um caminho de transformação. Então não coloque a ênfase no seu coração na tribulação ou tentação. Nós precisamos parar de a gente precisa tirar o foco da tribulação e da tentação. Mas a gente precisa começar a olhar nos efeitos que ela produz em nós. O efeito que se produz no caráter humano. E quando você passa por isso, você tem uma perspectiva de eternidade. Tiago 1, 13, 14 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Quando você vive uma tentação, quando você passa por algo, você está sendo tentado por aquilo que você mesmo gosta. Só que você não sabia. Amados, quem tem filho pequeno em casa? Sim, um, né? Agora quem tem 2 filhos pequenos em casa? 2 ou mais? Os meus é a diferença de 1 ano e 7 meses. Então, quando eles eram bem pequenininhos assim, a Bia falava assim: mãe, João Vitor pegou uma bala e não pode chupar bala. E aí eu falava: Bia, você quer bala? Sim, quero. Porque nós somos tentados pelo aquilo que a gente realmente quer. E às vezes a gente se engana. Tu já reparou como somos trabalhados no nosso caráter? Porque aquilo que a gente não gosta no outro é aquilo que a gente tem na gente.
tu já reparou que aquilo que você não suporta em alguém é que de fato você é daquele jeito? Mas aquela pessoa me incomoda tremendamente, porque tu é igual. Já ouviu aquele ditado que 2 bicudos não se beijam? Porque você é exatamente com aquilo que você se incomoda. Vocês estão só com a cabeça assim, ó. Nós precisamos entender que, curiosamente, o mundo, a carne e o diabo, eles foram incluídos nesse sistema estabelecido por Deus. Não é Deus que tenta, mas você percebe que é um plano divino isso. É incrível, porque nós somos provados por isso. Você conhece realmente quem você é? Eu vou falar claramente agora o que minha avó falava para mim. Minha avó falava: você quer conhecer quem entra na sua casa? Coloque dinheiro na bancada. Minha avó, falecida há anos, ela falava: você prova o caráter de alguém quando você deixa ela exposta às coisas. E é interessante que eu cresci ensinando meus filhos dizendo o seguinte: qualquer coisa que tiver na casa de alguém, vocês não têm permissão de pegar. Uma moeda que seja. Porque nós somos trabalhados naquilo que nós temos falhas. E que não tem a ver com o diabo. Segunda coisa que você precisa entender é que quando o Senhor está te provando, para ter um caráter aprovado, você vai precisar entender que reações positivas precisam estar à frente sempre de você. Tenha reações positivas frente às provações. Versículo 16 diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. A construção de caráter é um processo lento. E muitas pessoas querem ser o que elas dizem que Deus disse que elas serão de um dia para o outro. Então, quando Saul foi reprovado no caráter, Deus levanta Davi. Mas agora Deus precisa provar e refinar Davi. Então Davi entra dentro de um ciclo de mais de 20 anos de processo até ele governar. O que Deus estava fazendo com Davi durante mais de 20 anos, tirando os Saús que estavam dentro de Davi. Em todo momento Davi tinha a possibilidade de matar Saul. E Davi falava: eu vou mudar a rota e não vou matar. Vê se não parece com um cristão que está sendo injustiçado, perseguido, ou estão falando sobre algo. Você tem possibilidade de falar também, mas você diz: eu prefiro me calar. Davi, ele lavava os olhos para que seu coração não tivesse contaminado. É a famosa obras da carne que está na vida do cristão, que ele não consegue matar de jeito nenhum. Dissensão, facção, fofoca, disse-me-disse, adultério, fornicação. Vai lá em Gálatas e lê: antes do fruto do Espírito, as obras da carne. As obras da carne é fruto de onde? Fruto de um caráter adoecido. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, você faz menos orações do tipo: faz com que eu me sinta melhor. Não, amado, o cristão tem que fazer o seguinte: a oração do cristão é: trata mais, Senhor, revela mais, Senhor, me mostra mais, Senhor. Cadê o espelho para eu me enxergar? Eu quero me tornar mais semelhante. Cristão, irmão, vai para o espelho, não vai para a janela. Porque no espelho você vai ver se tem uma remelinha. No espelho você vai ver que seu cabelo está alto para sair na rua. Na janela você não se vê, você vê o outro. E quando você vê o outro, você não trata o que precisa ser tratado em você. Então cuidado para você não entrar no caminho do questionamento, da murmuração, da mágoa. Reaja diante de Deus em amor, porque Deus é amor. Quem você serve é amor. Terceira coisa que você vai precisar perceber é que para ter um caráter aprovado, perceba a cada dia os ganhos da sua aprovação. Versículo 17 diz: pois os nossos sofrimentos leves, eu acho interessante
interessantíssima essa palavra. Os nossos sofrimentos leves. Para uma pessoa que está vivendo sofrimento, nenhum sofrimento é leve. Mas olha o discurso. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Pastor, eu estou passando uma prova que passará, vai dar tudo certo, no final eu vou sair melhor do que eu entrei. Olha a perspectiva. O apóstolo Paulo está nos ensinando a ter uma perspectiva de ganho. Eu não estou perdendo, eu estou ganhando. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais, da fibra moral. Quanto mais problema, mais você se revela quem você é. Mais você descobre, uau, eu tenho domínio próprio. Uau, eu tenho alegria que não tem a ver com os problemas. Olha como eu sou bondosa. Olha como eu estou manifestando a paciência. Os músculos. Cadê a galera daí da academia? Tem uma galera boa de academia aí, hein? Cadê a galera? Poxa, ninguém tá levantando a mão, não? Eu tô vendo só o pessoal inflando o peito. Cadê a galera que faz exercício físico aí? Levanta a mão. Glória a Jesus. É interessante quando você diz assim: nossa, eu tenho um músculo que nem eu sabia que tinha. Irmãos, esses dias a minha filha está fazendo também musculação, que eu forcei, botamos, foi. Aí ela disse para mim uma frase que eu fiquei rindo acho que um dia inteiro. Ela falou: eu acho que eu rompi um músculo que nem eu sabia que tinha. Mas rompi de fraturar. Ela falou assim: preciso ir para o hospital, porque eu não consigo esticar nada. Eu falei: filha, bem-vinda ao mundo onde você descobre que os músculos existem. Existem áreas em você que você vai descobrir na hora da prova. É na hora que você diz assim: o quanto eu sou forte, o quanto eu consigo reagir bem. E aí um belo dia você vai perceber que mudanças maravilhosas vão acontecer na sua casa, aonde o seu marido vai dizer: eu vou para esse Jesus que você está servindo. Você vai ter mudanças extraordinárias na vida dos seus filhos, onde eles vão dizer: eu quero servir a esse Senhor que você serve. Porque você é um sinal da aprovação de Deus frente à sua aprovação. Quarto e último ponto. Para que você possa ter um caráter aprovado, mude o foco de sua vida de uma vez por todas. Para onde você olha importa. Se você só olha para as dificuldades, dificuldades você terá. Se você olha o lado positivo das coisas, positivo você será. Versículo 18 diz: assim, fixamos os olhos. O ministério de louvor pode subir, cadê vocês? Foram arrebatados. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Não tem essa circunstância que você está vivendo hoje que você diz é impossível, é transitório. Não tem esse laudo médico que te entregar, é transitório. Não tem o problema familiar que você está vivendo, é transitório. Não tem essa crise espiritual que você entrou, você não sabe o que está acontecendo, é transitório. Mas você precisa focar naquilo que você não consegue ver, isso é eterno. Você precisa se manter concentrado no plano de Deus. Qual é o propósito? Nós vamos falar isso amanhã na live. Qual é o propósito da minha vida? Por mais que meu pai e minha mãe não tenham me planejado, eu já estava no planejamento, na conversa do papai lá em cima. Por mais que acham que trouxeram você para a terra ou que tentaram destruir sua vida, o teu plano foi escrito e determinado por Deus. Tiago 1, versículo 12 diz: feliz é o homem que não cede, não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam.
Vira para essa pessoa linda do seu lado e fala para ela: o Senhor tem um propósito para a sua vida. O Senhor está querendo trabalhar em nós. Cuidado com a rigidez do coração quando o Senhor quiser trabalhar em você. Se existe algo que Deus ministra ao meu coração todos os dias é: Kelly, seja maleável. Deixa eu trabalhar em você. Tem momentos que algo ou algumas palavras nos dão gatilho, nos lembram algo ruim. E você diz: eu acho que eu vou sofrer tudo de novo. E o Senhor diz para você: seja maleável, deixa eu trabalhar em você. Não importa o que você viveu, Deus tem algo novo para você. E você não vai sair da rota que o Senhor criou para você. Porque nós estamos nessa linhagem, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o meu nome, o teu nome está nessa linha. E você, com caráter aprovado, vai perseverar. Permita ser conduzido a uma real transformação. Mas, amados, é uma real transformação pelas mãos de Deus. Olha o que diz Provérbios 29:1. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. É melhor a gente aceitar o que Deus quer fazer. Ser moldado é uma prova do amor de Deus para conosco. Afinal de contas, você veio num domingo como esse, tão estranho, na rua. As coisas parecem que sem sentido. Você veio aqui para quê? Só existe um motivo de você ter chegado aqui. Você ama a Jesus e você quer que Ele trabalhe na sua vida. Então o Senhor quer hoje que você se torne semelhança dEle. Semelhança na forma de falar, semelhança na forma de se comportar. E eu quero profetizar na sua vida. As pessoas vão te perguntar: que Jesus é esse que você está servindo? Elas vão ver em você a imagem e semelhança de Deus. Então nós vamos passar pelas mesmas experiências que Jesus passou. Solidão, tentação, quem nunca, né? Estresse, críticas, você vai passar. Rejeição. Amado, Jesus passou por tudo isso. E se eu pudesse fazer uma lista de problemas, muitos outros. Mas a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Imagina. Ele estava na cruz. E ele diz: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava dizendo: mesmo no meio da prova, eu sei o que estou fazendo. Eu estou obedecendo. Por que Deus nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que o próprio Filho passasse? Amado, isso não significa, minha amada, que Deus não te ama. Aquilo que você está passando e sentindo hoje não significa que Deus não olha para você. Mas é na hora do apertar, é na hora que você desce na casa do oleiro, que o vaso é quebrado. Mas entenda algo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A sua tentação não é porque Deus quebra você. A sua tentação é porque Ele tem que quebrar um vaso que se arrebentou primeiro. O livre-arbítrio faz você tomar escolhas aonde você se quebra, aonde você se arrebenta. E quando você chega para Ele, Ele diz: espera aí, agora eu vou ter que te quebrar de novo. Porque você está cheio de imperfeições. E aí agora eu vou precisar quebrar. Mas não é Deus que quebra. Você já estava quebrado. Já viu uma pessoa que quebra o nariz fica torto e diz: ah, sim, vou para casa. O médico olha e diz assim: tá doendo? Sim.
agora vai suportar mais um pouquinho, porque agora você vai sentir a dor de colocar no lugar. Nós chegamos por aquelas portas todos arrebentados, todos, com o nosso caráter adoecido, quebrado, e a gente diz: parece que Deus está me moendo, está me quebrando mais. Meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Não, as suas escolhas te quebraram primeiro. E aí agora Ele vai ter que quebrar de novo, para fazer um vaso de honra, para fazer um vaso de glória. Não sei como vai ser o teu ano, mas o que eu sei é que você vai viver como vaso de honra, um vaso de glória. Eu não posso te prometer que as lutas vão parar, mas o que eu posso te dizer é que você vai sair mais forte.